Boa noite! Olá, boa noite! Boa noite, Will! Boa noite, Ju! Bom, já está no ar mais um Artefato. E uns estão em clima de Copa do Mundo, outros estão em clima de festa junina. E nós aqui do Artefato, além de curtir todas essas coisas boas que esta época do ano nos permite, continuamos aqui com o nosso bate-papo delicioso sobre arte e cultura. A gente aqui no Artefato, no caso, a gente tá em clima de viagem, não é, Ju? Sim. Porque hoje a gente conversa com um jornalista que uniu três coisas deliciosas: a literatura, o turismo e a fotografia. Quem vem aqui prosear com a gente é o João Correia Filho, que fala sobre o novo guia literário dele chamado São Paulo Literalmente. Bom, e mantendo o ritmo da Copa do Mundo, a gente apresenta mais um episódio da série sobre o Museu do Futebol, em São Paulo, que além de preservar a história do esporte, mostra como o futebol é visto como expressão social. E também, como em todos os programas, você confere a agenda com os principais eventos da semana e no último bloco tem as nossas dicas culturais. E como nós estamos ao vivo aqui no Artefato, a gente espera pela sua participação. Dê a sua opinião sobre os assuntos que a gente conversa por aqui usando as redes sociais da TV Unesp. Para mandar perguntas e comentários, o endereço da nossa página no Facebook é www.facebook.com/TVUnesp e o nosso perfil no Twitter é o @TVUnesp. Comente sempre usando a hashtag Artefato. Bom, então vamos começar nosso bate-papo aqui, Will? Vamos lá, Ju. Por favor, então, a gente já vai chegando aqui no nosso sofazinho, porque o nosso entrevistado de hoje, jornalista João Correia Filho, já está aqui nos aguardando. Obrigada novamente pela sua presença, querido. Um prazer. Eu que agradeço o convite. A gente fica muito feliz de te receber de volta, João, até fazendo aí uma analogia com viagem. A gente sabe que a gente volta para os lugares que a gente gosta, né? Então, é uma certeza de que você foi muito bem recebido aqui ano passado com a gente no Artefato. E voltar para casa é o outro lado de se viajar, né? Sim. É bom viajar, mas é bom voltar para casa. Então, Com certeza. que bom. Com certeza. Então vamos ouvir um pouquinho dessas histórias aí. Sim. João, ano passado você esteve aqui com a gente no Artefato falando um pouquinho sobre o trabalho do A Luz de Paris, que você fez sobre a capital francesa, falando um pouquinho sobre o Lisboa em Pessoa, ali sobre a capital de Portugal. E agora você volta com o lançamento do São Paulo Literalmente, inclusive eu tô com o livro aqui. Então, assim, para quem por acaso não acompanhou ano passado esses programas que a gente fez com você, queria que você contasse pra gente como que foi esse processo, de onde veio essa ideia de juntar literatura, juntar turismo, juntar fotografia num projeto só? A literatura entra no meu trabalho, né, como jornalista, na medida que, com o decorrer da minha carreira, eu comecei a fazer cada vez mais reportagens de literatura. E a literatura foi dominando, e numa viagem para Portugal, eu tive a ideia de fazer um guia literário sobre Lisboa. Uhum. A ideia deu certo e disso surge o A Luz de Paris e agora São Paulo. Sim, ou seja, é um projeto que já criou 2 filhinhos ali, pelo menos, né? Sim, 3 filhinhos e indo para o quarto, que o próximo vai ser Buenos Aires. Opa! Já tá aí no gatilho? Já tá no gatilho. Ih, que coisa boa. Ó, o João voltando aqui de novo, daqui a pouco. Tá vendo? Mas vamos continuar conhecendo um pouco mais os motivos deste guia, né? Porque agora foi a hora de entender as inspirações de São Paulo, né? O que é que essa cidade plural te chamou mais atenção? Primeiramente, o fato de ser uma cidade plural. Isso é diversa, né? Uma acho que cidade é um onde a ponto forte diversidade, mesmo. Claro. a diversidade é ponto forte. E segundo, o fato de um dos grandes movimentos culturais do país, o modernismo, ter surgido justamente no momento em que a cidade se transforma no que ela é hoje, uma grande metrópole. Então, quando São Paulo começa a se tornar essa metrópole, começa a se desenvolver, isso começa a influenciar a arte. E disso, começo do século XX, surge o modernismo, que é talvez um dos movimentos mais importantes do Brasil para a literatura, para as artes plásticas. Então, isso está muito presente na cidade e me chamou muito a atenção. Sim, e até para a gente ter uma noção, na abertura do São Paulo Literalmente agora, você convida o leitor a fazer uma viagem junto com você, junto com esses escritores. Só para a gente ter uma noção, você escolhe desde os padres jesuítas ali, José de Anchieta, que ajudou a fundar São Paulo, você passa pelo modernismo, como você falou agora, você deságua nos novos escritores. Como que foi selecionar as companhias desse guia literário? Olha, a grande base é o modernismo, né? Embora eu tente traçar um panorama que vá desde os primeiros escritos paulistanos até os saraus da periferia de São Paulo, que acho que é o grande movimento cultural e literário de São Paulo hoje,
o modernismo ainda é a chave mestra do livro. Mas eu costumo dizer que tem 2 momentos para selecionar isso. Um é conversar um pouco com pessoas que realmente são especialistas em literatura, e como jornalista eu entrevistei algumas pessoas que me ajudaram a fazer uma lista, uma pré-lista dos escritores que eu trabalharia. E um segundo momento é a própria leitura desses livros. E a partir da leitura desses livros é que surge a geografia literária de São Paulo. Então os próprios escritores me ajudam nessa construção. Por exemplo, Amar Verbo Intransitivo, do Mário de Andrade, se passa em Higienópolis. Então isso me faz olhar mais para Higienópolis. E assim vai, né? Tem muitos exemplos, são muitos escritores e muitas histórias. Legal, eu acho que tem a ver ainda com essa questão de selecionar, né? Além de selecionar escritores, você também seleciona os roteiros, como você disse aí agora. Então, na hora de escrever, né? Na hora de escolher esses roteiros que descrevem a cidade, então, você já faz isso meio que na companhia dos escritores? Sim, os escritores, na verdade, como nos outros guias, os escritores são o filtro para olhar a cidade. Então, a partir da leitura das obras, eu consigo vislumbrar as importâncias da cidade, os caminhos da cidade, e eles já vão dando essa geografia na medida em que vão citando lugares, na medida em que vão dizendo de aspectos da cidade que estão às vezes ocultos, às vezes aparentes. Então, essa leitura eu acho que é o grande filtro para se olhar a cidade. E isso me ajuda na composição dos itinerários. Então, o triângulo histórico, que é onde surge a cidade, está pontuado de uma série de escritores que viveram por ali, escreveram sobre essa região de São Paulo, porque era a região onde tudo acontecia até determinado momento. Então, isso já me ajuda a dar determinada importância para essa região, e aí eu vou acompanhando a evolução da cidade. O Centro Novo, onde surge o que era chamado de Centro Novo, onde tem o Teatro Municipal, e assim vai. Aí eu vou construindo a geografia da cidade e a literatura vai me acompanhando. Legal. Beleza, então, João, a gente vai dar uma pausa rapidinha nessa conversa, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta esse bate-papo aqui com o João. Então, se você em casa tiver alguma pergunta pra gente, aproveita o intervalo e envie. No próximo bloco, além da gente continuar o bate-papo, você confere também a nossa segunda reportagem sobre o Museu do Futebol. Então, fique por aí com o Artefato, volta já! O Artefato está de volta e hoje falando sobre o Guia Literário São Paulo, literalmente. Nosso convidado é o jornalista João Correia Filho. João, cada viagem é única, né? E sempre traz alguma experiência individual, né? Agora, nessa sua viagem, que você até conta no guia, uma história super bacana que você passou no Museu Lázaro Segall. Conta pra gente como é que foi essa história. Bom, eu, como jornalista e como pessoa, gosto muito de conversar e não consigo ficar muito quieto. E numa visita ao Lázaro Segall, a sala onde estão as principais obras do Lázaro Segall estava vazia, não tinha visitantes, estava eu e o guarda. Né? E aí eu fiquei olhando as obras, olhei tudo e não aguentei e comecei a puxar assunto com o guarda. Né? Poxa, você gosta de trabalhar aqui? Gosto e tal. E aí ele falou, eu gosto, mas eu gosto muito quando tem os monitores e historiadores aqui. Falei, por quê? Ele falou, porque eu aprendo muito com as obras. Falei, é? E o que você aprende? Ele falou, por exemplo, no quadro Navio de Emigrantes, do Lázaro Segall, ele pintou ele mesmo, ele e a esposa, que é um quadro cheio de pessoas, né? Sim, a gente acabou de mostrar ele ali. Um quadro fantástico, cheio de pessoas. Cheio de detalhes, né? Cheio de detalhes. E aí ele falou, e um historiador disse que o Lázaro Segall pintou ele e a esposa nesse navio. As duas pessoinhas daquela pintura eram eles. Daí eu falei, mas e você sabe qual? Ele falou, ninguém sabe quem. Mas eu acho, de gente, né? Mas eu acho que isso é um casal ali. Eu falei, me mostra. Daí o guarda levantou, foi lá e me mostrou um casal que ele achava bonito. Ele achava que era o Lázaro Segall e a esposa. E aí ele já começou a falar, olha, você já reparou que aqui tem umas gaivotas? E começou a me mostrar detalhes da obra que pouca gente repara. E aí mostrou, acho que essa história fala sobre a força que a arte tem, simplesmente. Claro. De arrebatar qualquer um, de qualquer situação.
De qualquer jeito, mesmo que você esteja ali só para fazer a segurança você acaba de ouvido pegando uma história. Não, né? E mesmo que você pense, poxa, Lázaro Segall, um pintor tão assim, como que eu vou dizer, reconhecido da elite, talvez tenha, não sei se eu posso dizer dessa forma, e aí você vê o guarda que está ali aparentemente absorto nos seus pensamentos, me dá uma aula de arte. Então, essas surpresas que dão prazer pra gente durante as viagens. Com certeza. João, e durante na saída do bloco anterior, a gente pediu pro pessoal em casa mandar perguntas pra gente e o pessoal atendeu o nosso pedido. Sim. A gente tá com uma pergunta aqui da Eduarda Johanna. Ela gostaria de saber de você quais os lugares de São Paulo que mais combinam com romantismo. Aí eu não sei se ela está se referindo à escola literária romantismo ou se ela está numa fase romântica e queria um programa 2. Então, por favor, responda pra gente das duas formas. Vou tentar as duas. Eu acho que São Paulo, até o final do século XIX, até meados do século XIX, era meio província ainda. E século XVIII, por exemplo, tem muito pouca coisa de significativo mesmo, ou de porte na literatura. A partir do meados do século XIX que São Paulo se desenvolve e aí sofre influência de vários escritores de vários estilos e de vários estilos literários. E um dos lugares que surge no século XIX, meados do século XIX, é a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Então eu acho que ali é um local que o romantismo como escola talvez esteja representado. Sim. O romantismo ligado ao amor, ao romance, acho que um local que eu poderia citar, talvez o Terraço Itália, que é bastante romântico, tem uma visão de São Paulo fantástica, assim. O problema é que é um romantismo um pouco caro. Sim. Salgado. Mas é uma ocasião especial. Mas se ela está tão apaixonada, né? Sim. Eu acho que de repente vale a pena, né? Sim. Viu só, Eduardo? Existe amor em SP, então, viu? Existe. João, rapidinho, tem outra pergunta da Marcela Moreira, que ela pergunta como o seu trabalho é financiado. É através da editora? Isso, é uma editora, a Editora Leia, que financia todo o projeto, desde o meu trabalho da produção, a confecção do guia, que como é um guia envolve uma equipe grande com cartógrafos e tal, e banca as viagens, a produção do guia. E é isso, é uma empresa privada que investe num projeto e vende esse projeto. Legal. Sim, João, aproveitando que a gente está aqui falando um pouquinho sobre a cidade de São Paulo, na semana passada a gente aqui no Artefato começou a conhecer um pouquinho mais sobre o Museu do Futebol. Então hoje a gente vai continuar essa visita lá pelo Museu do Futebol, que inclusive é citado no seu livro também. E hoje a gente vai ver o que o museu preparou para esse período agora de Copa do Mundo, em que o futebol é o principal assunto do país. Então vem passear com a gente por mais algumas salas do Museu do Futebol. Esse 11 aí, esse 11 aí, esse 11 aí vem do jogo de rua da bola. A gente preparou algumas coisas para receber melhor o visitante, né? Por exemplo, jogos educativos, aplicativos para baixar conteúdos, tradução em outras línguas de alguns conteúdos, porque a gente recebe muitos estrangeiros e a gente acha que essa porcentagem de estrangeiros aqui no museu vai ser mais alta por conta, né, do turismo que vem para a Copa. A gente construiu uma nova baiana aqui nessa sala para abrigar os materiais, o conteúdo da nova edição da Copa do Mundo. A gente espera colocar assim, 2014 mais uma estrelinha, como a gente tem em 58, 62, 70, em 94 e 2002. O museu preparou uma nova exposição temporária que vai falar da participação brasileira em todas as Copas. A gente vai ter uma programação cultural especial. Temos, né, uma programação cultural especial, exibição de filmes atuais, filmes históricos, documentários, bate-papo com atletas. É só consultar no site do museu e ver qual vai ser a programação do dia. Para você que está aqui em São Paulo, mas que trabalha ou que vem de passagem, não tem tempo,
esperando atender bem o paulistano e também quem vem de fora. Desde 13 de maio, o museu ele tem um período de funcionamento noturno. É o drible, é Jair, é o drible, é Jair, aí é pulo, é abraço e beijo, é todo mundo louco. É água, é água, é água, é água, é água de coco, é fé, é raça, é crânio, é todo mundo. E logo você vai para a Sala dos Anjos Barrocos. Se aqui é um templo do futebol, o que seria essa imagem? Quem seriam os nossos anjos, os nossos deuses? Aí foi feita uma eleição de 25 craques, todos eles jogando na seleção brasileira, todos eles participando de Copas do Mundo. E são imagens aéreas, são imagens etéreas, são imagens lindas, projetadas em umas telas de mais de 3 metros de altura, para dar a sensação mesmo de os jogadores voando nesse templo do futebol. Depois, na sequência, você tem 2 salas super interativas, que são a Sala dos Gols e a Sala dos Rádios. Na Sala dos Gols, a gente tem 26 depoimentos de locutores esportivos, de ex-atletas, de jornalistas. As pessoas contam de cabeça qual foi o gol que mais marcou. Ela faz um movimento sinuoso no ar e entra no ângulo esquerdo do goleiro. Foi uma coisa maravilhosa. Na sala ao lado, que é a Sala dos Rádios, você vai ter as grandes locuções de rádio, desde os anos 30 até os anos 2006, 2010. Então você vai poder escolher qual narração e você vai ter um vídeo que traz o que o locutor está contando. Então você pode observar a forma de narrar dos anos 30 até hoje, como isso vai modificando ao longo do tempo, as gírias, os bordões desses radialistas. Nós gostamos de você. Viu maravilha? Faz mais um pra gente ver. O Museu do Futebol, ele foi concebido a partir do ano de 2005. O então prefeito da cidade quis realizar esse projeto que na verdade era um sonho de muitos brasileiros, né? Viu maravilha? Faz mais um pra gente ver. Bom, nos próximos programas a gente continua esta visita ao Museu do Futebol. E você aí em casa continue com a gente, que no próximo bloco tem agenda e tem dicas culturais. Então, continue aí. Artefato está de volta e já que não é só de Copa do Mundo que vive o homem... É hora de programar a semana aqui em Bauru com a nossa agenda cultural. Começar bem bonito. Respeitável público! Nossa primeira dica é o espetáculo circense Roma Manute, da companhia Os Tapiocas. Olha só, o espetáculo conta a história de uma princesa que, apesar de já ter dado a volta ao mundo com várias performances artísticas, ainda é uma desconhecida. Um roteiro em que o real e o imaginário se misturam. Então, se você gosta de circo, anota a dica aí. O grupo se apresenta sábado agora, dia 21, às 4 da tarde, na área de convivência do Sesc. E a entrada é gratuita. E amanhã, por causa do feriado de Corpus Christi, é dia de folga pra muita gente, né, Ju? Pra gente, inclusive. Inclusive pra mim, yes. E você já tem planos pra animar o seu feriado? Que tá um showzinho bem gostoso no Sesc, viu? A Orquestra do Fubá apresenta uma mistura de forró com ritmos como samba, funk e música francesa. Parece inusitado, né? Sim. Então, por isso, a gente trouxe um pouquinho do som da Orquestra do Fubá para você conhecer. Olha só. Animado, né? Sim, ó, quem já assistiu uma apresentação do grupo, Ju, diz que eles têm uma performance que levanta o público, viu? Só pelos nossos cinegrafistas aqui no estúdio dá pra ver que todo mundo batendo o pezinho aqui. Só curtindo. Então, se você animou, o show da Orquestra do Fubá é amanhã, a partir das 4 da tarde, na área de convivência do Sesc. A entrada
também é de graça. Bom, e como parte das atrações do circuito Sesc de música, neste fim de semana, tem show de lançamento do CD Rasgando Seda, gravado pelo Ginga junto com o quinteto Vila Lobos. O CD é dedicado à obra de Ginga, que é um dos compositores brasileiros mais importantes da atualidade. Então a gente vai conhecer um pouquinho deste trabalho. Roda aí. É um show instrumental de primeiríssima qualidade, viu, gente? O lançamento do CD é no sábado, às 8 da noite, no auditório do Sesc. E os ingressos já estão à venda e são limitados. E fechando a nossa agenda de hoje, o Espaço Cultural Reserva de Arte traz, nesse período agora de Copa do Mundo, a exposição Alegria do Povo, Futebol e Samba. Ela reúne obras de 19 pintoras que se inspiraram nessas duas paixões do povo brasileiro. Grande parte dos trabalhos é inédita e as artistas utilizam nas telas várias técnicas e materiais. A exposição fica aberta ao público até o dia 30 agora deste mês. O Espaço Cultural Reserva de Arte fica na rua Júlio Maringoni, número 1313, e a visitação pode ser feita de segunda a sexta, das 10 da manhã ao meio-dia e das 2 às 5 da tarde. Já aos sábados, o horário de visitação é só no período da manhã e a Reserva de Arte fica aberta das 10 ao meio-dia. Bom, e hoje à noite tem show de blues do Kenny Brown no Sesc a partir das 9 da noite e é de graça, hein? A nossa agenda fica por aqui porque é hora de nossas dicas culturais. Pois é, e por isso a gente volta agora aqui pro nosso sofá e a gente começa com a nossa visita. A gente começa sabendo o que o João trouxe pra gente. João, você trouxe livro ou a gente pode esperar alguma outra manifestação artística? Não. Seria muito tendencioso trazer livro, né? Não, a minha dica é um site de música, na verdade um site de grandes entrevistas chamado gafieiras.com.br, que traz entrevistas gigantes e de grandes nomes da música brasileira. Enquanto você está pegando aí, falando um pouquinho, a gente está até mostrando algumas imagens. E é um projeto de jornalistas, né? E são entrevistas super bacanas. Eu vi lá Lenine, Luiz Melodia. Sim, são jornalistas, produtores musicais e documentaristas que se uniram para fazer um material sobre música, no caso, entrevistas. E é muito interessante que as entrevistas duram 3, 4 horas. Uau! E são colocadas à disposição na íntegra. Não, então e é muito legal que eles vão contando detalhes, né? Tudo. Assim, como a pessoa chegou. É aquela entrevista gostosa, né? De ver que aí você tem detalhes de como a pessoa recebeu, falou como ela estava no momento. Eu achei super bacana o trabalho. E o mais importante é que, como são grandes entrevistas, um período grande de entrevista, o artista desarma daquilo que ele quer dizer, do trabalho da vez, e aí se abre. Então você começa a descobrir coisas incríveis, insuspeitas sobre os seus artistas. É bem interessante. Super legal. Dica, você já tinha me dado essa dica antes, eu já tinha ficado fã do site. Bom, agora, nossa dica dessa semana, né, o Dica do Artefato, é um livro que está aqui na minha mão, um livro que, na verdade, é do Sr. William Poliveri, que está autografado. Ele é um pouco meu, porque fui eu quem fiz o autógrafo, que consegui, né? O autógrafo. Se você fez o autógrafo, eu vou começar a ficar bravo. Não, mas está aqui o livro, mostrar a capa também, O Anjo Pornográfico, né? Nelson Rodrigues é um dos maiores escritores e dramaturgos do país, né, gente? Também ele foi jornalista, cronista e falava de futebol como poucos, né, do futebol arte. Então, por isso, até que eu estou relembrando um pouquinho da história, da biografia do Nelson Rodrigues nesse período de Copa do Mundo, que eu acho que a vida dele tinha tanto também, ele tinha tanto amor pelo futebol, que eu falei, vamos resgatar. Então, a dica nossa é a biografia O Anjo Pornográfico, do Rui Castro. E o legal é que... Legal, né? Eu acho interessante que a história, as histórias que o Nelson trazia e escrevia eram sempre muito densas, né? Muito... pesadas, né? Eram um pouco pesadas, eram dramas, eram romances, assim, sempre muito fortes. E o Rui fala que a vida do Nelson
foi muito pior. Eu ia dizer justamente que a isso. biografia, Você né? lendo a vida dele, você começa a perceber que a vida dele é mais rocambolesca do que as tramas que ele escreveu até hoje. Exatamente. Então fica aí a dica, né, do livro O Anjo Pornográfico, do Rui Castro, que é uma possibilidade, uma oportunidade de você conhecer um pouco mais sobre esse importante escritor, dramaturgo brasileiro, que é o grande Nelson Rodrigues. E a gente fez 2 artefatos sobre o Nelson Rodrigues, né, no ano passado. Então, Sim. o pessoal vai até soltar pra gente as informações desses 2 programas. Então, se você tá curioso, é só procurar lá no site da TV Unesp ou no nosso Facebook, que o pessoal vai divulgar lá a página pra vocês, tá? Muito bom. João, queria muito agradecer a sua presença aqui com a gente. Quem, por acaso, ficou a fim de conhecer um pouquinho mais sobre o São Paulo, literalmente, tá à venda em todas as livrarias, é só entrar na internet, qualquer livraria online tá conseguindo achar, né? Então, queria muito agradecer a sua presença aqui com a gente e já deixar as portas abertas para você vir falar depois sobre o Buenos Aires. Buenos Aires, ficamos super ansiosos agora. Poxa, Obrigada, viu, querido? Agradeço, sempre um prazer estar aqui. É sempre. Buenos Aires e nos aguarde. Com certeza. Bom, semana que vem tem mais artefato e a gente vai falar sobre games. A gente te espera, hein? Tchau, tchau. Tchau, até gente. mais, até semana que vem.